Olá, meu nome é Rodrigo Nascimento e eu sou fundador da Buscar ID, organizador do Trilha Digital, que é um evento de marketing digital que acontece em Belo Horizonte sempre no final do ano, e também um dos criadores do Checklist SEO com o Rafael Oliveira. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o que o Matt Cutts falou em janeiro de 2014, em janeiro desse ano. Ele falou que, teoricamente, o Google estava de olho em sites que estavam praticando muito guest post, guest blogging também chamado. Isso gerou um certo burburinho no mercado de SEO nacional e internacional, falando que guest post tinha acabado, esse tipo de estratégia utilizada para link building, né, ele tinha acabado, que agora acabou a festa e etc. E eu acredito que não seja muito bem dessa maneira. Esse tipo de assunto foi até abordado também no grupo de alunos do Checklist SEO. Eu expliquei um pouquinho e agora eu estou aqui para falar de fato o que é que o Matt Cutts, na minha opinião e pelo que a gente discutiu, o que ele falou de fato. E inclusive no post que ele colocou no dia 20 de janeiro, tem até um aditivo que ele colocou lá, falando exatamente um pouco disso que eu vou abordar aqui com vocês. Primeira coisa, muitos SEOs falaram, o guest post acabou, o guest post já era, o Google é muito sacana, ele está acabando com o SEO e na verdade não tem nada disso. O que está acontecendo é que o Google cada vez mais quer entregar uma qualidade melhor no resultado para o seu usuário. Para que isso aconteça, a manipulação ela tem que ser eliminada praticamente 100%. E dessa maneira, o Google vem trabalhando para eliminar pessoas e sites também que tentam realizar esse tipo de manipulação. Então, o que acontece? Ele está acabando sim com algumas táticas, algumas práticas, na verdade, de guest post, mas não a que realmente, a forma que sempre deveria ter sido feita, que é realizar o quê? Um guest post, ou seja, você foi convidado por um determinado canal, pelo dono de um determinado canal, para escrever para aquele post, para aquele site. O que isso quer dizer? Eu não posso colocar o mesmo texto em vários sites. Eu não posso colocar um parágrafo para conseguir um link. Eu não posso ficar colocando repetidas vezes a mesma estratégia, executar a mesma estratégia, ou seja, a minha única estratégia, ou a minha segunda estratégia é guest post. Então é isso que o Google quer, é isso que o Google está querendo tirar dos resultados para que ele consiga melhorar e entregar sites melhores, canais melhores e um conteúdo melhor para o seu usuário. Ele tenta definir qual que é determinado site, o que tem maior relevância de fato, não aqueles sites que tentaram manipular colocando vários posts em vários sites de maneira errada ou de maneira que não deveria ter sido feita na visão do Google, ok? E para isso, o que acontece? Eu acredito muito que isso seja um mito. Não existe, não acabou o guest post. O guest post, ele é sim muito válido para a gente trabalhar o SEO, trabalhar link building sim. A grande questão é que as pessoas, os profissionais de SEO, eles sempre fizeram, não todos, tá? Não generalizando, mas foi feito de forma errada, foi apresentado o guest post de forma errada. A melhor maneira de se criar um guest post é você pegando aquele site, olha, eu acho esse site interessante, ele tem a ver com o meu mercado e ele tem uma relevância interessante. O que você vai fazer com isso? Você vai analisar o que normalmente é compartilhado naquele site. E dentro disso, você vai ver como que as pessoas interagem com aquele conteúdo. E aí sim, você vai criar um conteúdo relevante para aquele site e de preferência na mesma comunicação, mesma linguagem. Claro, você vai colocar a sua personalidade no texto, no vídeo, ou seja lá qual for o conteúdo. Você vai fazer isso sim, mas você tem que sempre lembrar que para aquele site, para aquele post, ele tem que ser voltado para aquele público, o público daquele site. Então, quando você vai desenvolver um trabalho de guest post, você vai utilizar esse tipo de estratégia. Eu tenho 10 sites, por exemplo. É interessante que você você crie 10 conteúdos diferentes, cada um voltado para o público daquele site. Essa é a melhor maneira, na minha opinião, no meu ver, de se trabalhar guest post.
ok? Então, ao invés de você criar um texto e sair distribuindo para outros sites, olha, eu tenho esse texto aqui, dá uma olhada, coloca ali para mim, e coloca um link ali, essa forma não é interessante. A mais interessante é você criar um conteúdo de acordo com aquele site, ou seja, com a linguagem, com a comunicação e com o tema que seria interessante para aquele site também. Uma outra forma também de se linkar, e aí já é um trabalho dentro do conteúdo, você vai colocar links, ok? Muitas pessoas colocavam lá o mesmo texto em vários sites e com a mesma palavra-chave. Ou seja, se eu estou trabalhando a palavra-chave câmera fotográfica, ele sempre colocava no mesmo local o link com o texto âncora exato, câmera fotográfica. Essa não é a melhor maneira. A melhor maneira, de fato, é você pegar esse texto e colocar a frase que está representando aquele link. Ou se você não quiser a frase, coloque somente o link do site. Ou seja, você não tem texto âncora. Se você tiver uma URL amigável e otimizada, a própria URL amigável e otimizada vai ser o seu texto âncora. Ela vai ter lá a sua palavra-chave. Então trabalhe dessa maneira, que é de uma forma muito mais tranquila. Ao invés de você trabalhar simplesmente uma única palavra-chave, ou seja, câmera fotográfica, coloca algo do tipo, câmera fotográfica Canon perfeita para o dia. Esse pode ser o seu texto âncora. Essa frase fica mais interessante para o próprio usuário. Quem trabalha isso muito bem, ao meu ver, é o G1, o Globo.com. Eles têm esse tipo de prática, então fica mais atraente para o usuário. E o Google também não vai levar aquilo dali com um texto âncora com vontade de manipular ou algo do tipo. Ele vai, de fato, entender que aquela frase está linkando para um outro site que tem aquele contexto. Tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente está semanalmente postando vídeos aqui no canal do Checklist SEO e até a próxima.